Pronto, gravando. Bola, bola, bola. Bueno, Uhum. povo. Seguinte, então, coube a mim hoje fazer essa parte aqui de resumir aquilo que eu não consigo resumir na hora da mensagem, né? Ah, então, vai ser uma missão, né? Na verdade, hoje algumas pessoas tinham me perguntado se ia ter, né, o grupo de discipulado, e eu disse que sim, né? E daí, quando o Gabi me falou que tava tucanado, eu disse, não, meu, eu toco ficha aí no resumo mesmo, e vamos lá e vamos ver o que acontece, né? Não sou o cara muito bom de resumo, né? Mas, bora lá. Gente, assim, ó, contextualizando tudo rapidinho, né? A gente tá fazendo uma trajetória, uma tentativa de uma trajetória cronológica da história de Jesus, e nesse meio dessa caminhada, nós estamos agora com aproximadamente 2 anos já, entre 1 ano e meio e 2 anos e meio de caminhada de Jesus, e nós estamos falando do momento em que Jesus reúne os seus discípulos, os primeiros apóstolos, né? Os 12 apóstolos, né? E reunido com eles no monte, ele passa a falar aquilo que seria o Sermão do Monte, talvez o sermão mais conhecido de Jesus, uma das falas mais importantes e que resume quase toda a missão do Evangelho e talvez uma das maiores bases para a igreja que se reuniria mais tarde, né? Então, nesse momento, depois de falar a respeito das bem-aventuranças, Jesus ele fala, e era muito importante essa fala, a respeito da forma com que a igreja iria se relacionar com a lei, por conta de que entre aqueles que ele chamou para apóstolo e aqueles que o seguiam, a maior dificuldade de andar com Jesus era daqueles que eram religiosos, daqueles que eram os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, que se reuniam com a parte mais política da igreja, as relações com Roma, tinham dificuldades de conviver. E aqueles que estavam na volta de Jesus acabaram sendo as pessoas mais humildes, aqueles que tinham talvez os defeitos mais imperdoáveis, né, pelos próprios religiosos, o que causou em Jesus uma necessidade de falar a respeito de como aqueles que seguiriam essa boa notícia se relacionariam com a lei que era pregada, já vista que nenhuma das pessoas que seguia à risca a lei conseguia seguir à risca aquilo que Jesus estava falando. Pelo contrário, rejeitava, refutava e perseguia a mensagem de Jesus. Por conta disso, Jesus faz aquela fala a respeito de que ele não tiraria nenhuma letra sequer, nem mesmo um sinal sequer da lei de Moisés. Pelo contrário, ele daria a ela o seu sentido completo, ele viria a ser ele mesmo aquele que completaria essa lei. Por conta disso, ele também fala o seguinte, que se espera daqueles que seguem a Jesus uma justiça muito maior, né, do que daqueles que outrora viviam com a base na religião, e agora, aqueles que seguem a vida a partir de Cristo, daquele que completa a lei, uma vez que a lei agora tem o seu sentido completo, se espera daqueles que a conhecem dessa maneira uma justiça maior ainda. E ele começa a falar a respeito de alguns mandamentos. E ele começa falando do mandamento de não matarás, e foi o culto de 3 cultos passados. Né? Depois ele fala a respeito de não adulterarás, e que nós falamos no culto da semana passada. E no culto de domingo, nós falamos daquele que fala a respeito do. Como é que é mesmo? Esqueci? Do divórcio. Bueno, esqueci do texto do principal. E falando do divórcio, gente, é uma coisa bem específica, é um texto muito complexo, e nós falamos muito sobre isso, da dificuldade que esse texto divide linhas teológicas, já dividiu muitas igrejas, já dividiu amigos, já dividiu famílias a respeito da interpretação disso. Inclusive, para quem não assistiu o podcast da Letícia, uma parte das decepções e frustrações e uma das vezes que ela se desviou foi justamente por conta de uma posição teológica a respeito do divórcio. E o que acontece? Uma coisa importante ali nesse texto, né? Nós falamos o texto que está em Mateus, capítulo 5,
versículos do 31 ao 32. Deixa eu ler aqui rapidinho, né? Vamos lá, para quem daqui a pouco está por fora. Vou ler na minha Bíblia nova que eu ganhei do meu amigo Elias. Olha só que balaca, Douglas, tá entendendo? Olha aqui, não, olha só as páginas de ouro. Isso aqui, Deus livre, cara. Isso aqui tem que ser um baita de um teólogo para me dar uma Bíblia dessa. Acho que fica uma mensagem, né? Quando o cara é teólogo, começa a ir para a tua igreja e ele te dá uma Bíblia de estudo, é que ele quer dizer alguma coisa com isso, né? E se tratando do Elias, ele não dá ponto sem nó, não. Ah, legal, cara. Mas eu tava namorando essa Bíblia faz tempo, cara. Né? Na verdade, todas as Bíblias que eu tenho, principalmente as de estudo, todas elas eu ganhei. Tá certo que todas elas eu também fiz fiz um drama num culto, assim, que eu queria muito e tal, e aí acabou dando certo, né? Vamos ser honestos. E eu só comecei também, para ser justo, aproveitando que o Gui entrou aqui agora, não tem que ficar de resenha, né? Deixa quieto. Eu só fiz essa mensagem desse ano cronológica porque eu ganhei do Gui também uma Bíblia cronológica, né? Mas, bueno, bora lá. Mateus 5, versículo 31 e 32, rapidinho. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Bueno, nós falamos a respeito desse texto, né? Da importância do motivo dele estar ali. E a gente fez a referência ao texto que ele comenta, dizendo que vocês ouviram o que foi dito, que é o texto que está em Deuteronômio, capítulo 24, do 1 ao 4. Nós vamos ler aqui agora, vamos dar uma dinâmica aqui nisso, né? Aquele texto de Deuteronômio é onde faz referência à lei a respeito da onde nasceu essa possibilidade do divórcio que eles faziam menção, né? Eles fazem menção a tudo que falam a respeito do divórcio a partir desse texto. Esse texto, ele tem como principal objetivo não falar diretamente de uma carta e permissão de divórcio. Ele faz referência à existência de uma carta de divórcio que Moisés teria autorizado. Essa carta de divórcio, ela é autorizada, e esse texto faz menção, a possibilidade de se dar à esposa uma carta de divórcio quando ela deixar de ser agradável aos seus olhos por achar nela coisa indecente. E a partir dali é possível dar carta de divórcio. Mas o texto que está escrito ali em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, está orientando a respeito da possibilidade dessa mulher cair na cilada do homem casar com ela, receber o dote, depois a repudiar, e depois que ela teve uma outra experiência, ele casar de novo para ganhar 2 vezes o valor do dote dessa família. Entende? Então aquilo ali aparece uma menção de uma possibilidade de divórcio, e por conta disso, mas o que está falando ali, o que está tratando, é a situação do golpe que aquela mulher podia dar, e aquilo começa, aquela situação rejeitada, né, pela lei. Enfim, ela é criticada pela lei, né? Então, quando fala em Deuteronômio disso, que a mulher, o Moisés aprova ali, né, é possível dar uma carta de divórcio para a mulher, aquela mulher que deixar de ser agradável aos olhos do marido por achar nela coisa indecente, causa uma divisão na igreja. Na igreja não, na lei. E entre entre as casas de interpretação rabinas, existia uma escola, a escola de Mishnah, não, aliás, a escola de Hillel e a escola de Shammai. E isso se encontra na Mishnah, que é a primeira grande redação da tradição oral judaica. E essas duas interpretações, uma diz, a Shammai, que não se pode se divorciar a menos que haja uma falta de castidade, ou seja, que a esposa, se descubra que a esposa não é virgem mais, né? E a de Hillel diz que pode-se terminar um relacionamento, se repudiar a esposa, até mesmo por arruinar uma refeição, até mesmo por alguma coisa acontecer dessa forma.
Existe ainda uma outra interpretação rabina que pode dizer o seguinte, que até mesmo por a mulher deixar de ser bonita, ela pode ser repudiada também. Ou seja, isso tudo e essas duas linhas, elas podem ser vistas mais claramente mais à frente, num outro momento de Jesus, lá em Mateus 19, que é um texto bem tradicional, quando Jesus está falando a respeito de perdão, falando a respeito daquela parábola do servo que foi perdoado de uma dívida muito alta e não perdoa uma dívida que tinham com ele que era muito menor. E ele fala a respeito de perdão, dizendo que as pessoas precisam perdoar. E por conta dessa mensagem, os fariseus que não gostavam de perder o direito e o poder de ter em suas mãos e na mão da religião o conceder o perdão através do sacrifício, eles questionam a Jesus tentando dividir a multidão que o seguia. Nesse momento já era do meio para o fim, aliás, do final do fim já, né, do ministério de Jesus. As pessoas estavam sedentas ouvindo aquela mensagem e crendo já de fato que Jesus era o Messias. E aqueles fariseus, eles lançam uma pergunta para que Jesus se posicionasse. E ele se posicionando diante de uma dessas escolas, ele acabaria dividindo aquelas pessoas e, consequentemente, pessoas seriam contrárias a Jesus, enquanto outras se sentiriam aprovadas. E aquela multidão se dividiria e teria motivo, e os fariseus teriam mais pessoas adeptas a eles na missão de matar a Jesus por criticar aquilo que eles viviam. E o que acontece? Naquela oportunidade, tanto os fariseus quanto os próprios discípulos de Jesus sabiam qual era a posição de Jesus. Jesus falara lá no Sermão do Monte que só pode repudiar a esposa aquele que tiver evidenciado nela a prática de relações sexuais ilícitas, pelo fato dela ter o traído, dela ter tido alguma prática que era inadequada, né, dentro daquilo que a palavra explica. E o que acontece? Já existia essa posição de Jesus. A princípio, é claro, essa posição de Jesus era mais inclinada à escola de Shammai. Mas Jesus, para sair daquela situação, ele evoca o Gênesis, o início de toda a história. E aí ele traz uma base muito forte para tudo aquilo que a gente acredita. E a grande sacada da mensagem a respeito do divórcio, ela vai se completar nessa mensagem. Quando Jesus ele fala que no princípio, né, Deus criou o homem e a mulher. E no princípio, ele fez com que o homem deixasse a casa dos seus pais para unir-se com essa mulher. E eles se tornam uma só pessoa. E já não são mais duas, mas uma só. E aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. E essa mensagem que ele traz, ele causa naquele povo ali um impacto tão grande. E isso é uma coisa que é curiosa, e o Douglas pode me ajudar, porque pelo estudo que eu fiz, a prática do divórcio era comum naquela época. Ela era comum. Tão comum que os discípulos, quando ouviram isso, de que não se pode divorciar, eles disseram, essa mensagem é muito difícil, então nós não queremos mais. E os próprios discípulos ouvindo isso, porque antes eles tinham ouvido que se tivesse, pela escola de Shammai, se ela tivesse práticas sexuais ilícitas, eles poderiam se divorciar, mas agora a mensagem foi dura aos seus ouvidos. Por quê? Porque agora Jesus diz o seguinte, que isso aconteceu, e depois perguntado pelos fariseus, mas Moisés disse, ele diz, foi por causa da dureza do coração de vocês que foi permitido isso. Foi por causa da dureza do coração, ou seja, por causa da mácula do pecado, da natureza corrompida de vocês, por causa do pecado, da maldade do pecado, que foi concedida essa oportunidade para que se separasse. Mas no princípio não era assim. Porque no princípio o plano de Deus não era esse. Isso faz a gente pensar por que aquele texto lá, aonde era o Sermão do Monte, um texto... Os gatos estão bem loucos aqui em casa. Onde o texto era completo, por que aquilo está ali? E aí a gente entende que Jesus acabara de falar a respeito do adultério. E ele fala, lá no Sermão do Monte, aí volta comigo, lá no Sermão do Monte, ele fala do adultério. E ele fala que adultério,
Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas aquele que simplesmente cobiçar no olhar e em seu coração, ele já está adulterando. Quando Jesus fala isso para aquele povo, e venham comigo, ele vai numa sequência falando de mandamentos. E de não se divorciar, ou se divorciar, não era um mandamento. Ele não está dentro do rol dos mandamentos. Ele tem a necessidade de fazer esse recorte, de falar sobre o divórcio ali. Por quê? Porque Jesus está ensinando para o povo qual é que é a base do Sermão do Monte. Aquelas pessoas que rejeitaram a mensagem do Evangelho, elas são diferentes dessas que agora estão no monte. Aquelas religiosas, elas se fecharam para a verdade. Elas decidiram adorar-se umas às outras. E de fato não é Deus que elas adoram. E agora ele está falando para aquelas que ali se reúnem o seguinte: vocês são bem-aventurados. Vocês têm algo em seus corações. Existe um processo do Espírito Santo que já começou a ponto de trazer vocês para esse momento. E o que eu quero dizer agora para vocês ouviram, mas eu preciso de vocês mais do que isso. E quando ele diz o seguinte: adultera aquele que em seu coração já cobiça, ele está dizendo para aquelas pessoas o seguinte: existe muito mais adultério do que se pode imaginar. Ou seja, dentro desse terreno da nossa moralidade, nós somos totalmente imorais. A nossa lei moral nos faz manter uma imagem, porém a nossa cabeça, por causa da nossa natureza corrupta, ela nos leva a ter um adultério no nosso coração. E com essa informação, conhecendo a realidade em que eles estavam incutidos, daqueles mesmos discípulos que depois de muitas coisas acontecerem, eles disseram: essa mensagem então não dá, então é melhor não casar. Quando eles disseram que era melhor não casar, lá depois de quase um ano, quando eles disseram é melhor não casar, Jesus já sabia quem eram esses caras. E eram os apóstolos, os principais que eles tinham escolhido. Quando ele diz que adultério é muito mais do que simplesmente não praticar o ato, mas sim que eles adulteram no coração, aquilo ali poderia ser um grande subterfúgio para que aqueles homens ali abandonassem as suas relações e ali se estabelecesse que o casamento e o divórcio, o repúdio, fosse algo muito mais corriqueiro, e ali poderia se estabelecer uma regra que você, por exemplo, que é casado, você olha um texto que diz que adultério é só olhar e desejar e que você já adulterou. O camarada chega em casa e a esposa chega em casa, olha o histórico do computador do marido e vê ali que ele estava no Face, no Instagram, olhando aquelas moças que ficam tirando foto sensual. No Instagram, não estamos falando nem de pornografia. E ela olha aquilo ali, tu estava olhando aquilo ali, tu estava cobiçando, tu estava adulterando, então eu tenho argumento para me divorciar. Porque isso já é adultério. Então, Jesus ele tem o cuidado de falar dentro do Sermão do Monte que o divórcio ele é somente em caso de porneia. É somente em caso de ato sexual ilícito. Essa realidade do adultério que eu estou falando para vocês não é para que vocês justifiquem uma má escolha de um casamento, uma falta de fé, de perseverança, de desejo, de vontade de ser transformado e de tentar liquidar com algo para não ser tratado. Ele fala que o divórcio ele é sim para aqueles casos em que de fato a fidelidade foi traída, mas não aquela simplesmente do campo das ideias, aonde era mais profundo, mas quando chega ao ato e é permitido e concedido, e depois Jesus vai ensinar para todos nós aquilo que de fato é, que o divórcio, o repúdio,
ele não foi feito para aqueles que têm um coração convertido em Cristo. Porque o melhor caminho ainda e sempre vai ser o perdão. Porque no princípio era esse o plano. O princípio era que o casamento se mantivesse. O princípio era assim. Mas, por causa da dureza do coração do homem, sim, a dureza do coração do homem, a dureza do coração humano vai fazer com que as pessoas abandonem umas às outras porque não querem perdoar. Mas, no início era para ser feito assim. E aquela nota de Jesus dentro do sermão, para falar a respeito do repúdio e do divórcio, era uma proteção para as mulheres, para que elas não fossem abandonadas a bel prazer. Da mesma forma que lá em Deuteronômio, também era para que as mulheres não fossem golpeadas. Em um tempo em que se fala tão mal da igreja e da religião e do cristianismo por posições machistas e sendo todos nós questionados pelo empoderamento, a gente vê Jesus tendo um cuidado para a manutenção da família e para que as pessoas não fossem abandonadas por conta da maldade e da dureza do coração. E é mais ou menos isso que eu me lembro. Rapaz, particularmente muito edificante, viu? Muito bom teu comentário. Realmente, na meu ver, bem acertado. Um ponto que eu gostaria de ampliar para os irmãos ter uma noção de como era cruel e como Moisés foi condescendente dar essa liberação, essa carta de divórcio. O Maurício falou acertado do texto base, né? O texto que trata sobre o divórcio, Deuteronômio 24, e ele está certo. Agora, só uma perspectiva para vocês terem noção por que Moisés, que ele também citou Mateus 19, os fariseus ainda questionam, ué, tu viu que Moisés ordenou da carta de divórcio? Daí Jesus fala, o Maurício citou também, ele permitiu, por causa da dureza do vosso coração. E eu gostaria só de esclarecer o contexto para vocês terem uma noção de como o coração deles era duro. O livro de Deuteronômio, a palavra Deuteronômio em aramaico, a transliteração dele quer dizer livro da repetição. O livro de Deuteronômio nasce porque Moisés, depois de ficar 40 anos caminhando no deserto, depois de ter sido do Êxodo, eles estão parando ali do lado leste do Jordão, próximo a entrar, a nova geração não ouviu a lei do pacto mosaico, ou seja, o pacto mosaico consistia lá, está lá em Êxodo capítulo 19 e 20, quem tiver curiosidade de ler. Moisés leu a lei que Deus deu para o povo, essa lei consistia o livro de Êxodo, Números e Levítico. Não existia Deuteronômio ainda. Então ele leu essa lei ali e o povo se postou no monte dizendo que ia obedecer a Deus todos os mandamentos daquela lei. Então o que acontece? O livro de Deuteronômio nasce justamente por causa dessa nova geração que não ouviu essa lei. Só que Moisés assim, ele foi, digamos, mais safo. Ele viu, cara, eu li da primeira vez e o povo desobedeceu e deu o que deu. Então agora eu vou dar uma ajudada. Eu vou ler a lei, vou interpretar a lei, vou desenhar, explicar o desenho, contar os principais vacilos do povo nesses 40 anos, para ver se agora eles entendem que é para obedecer de verdade, não é de mentirinha não. Assim nasce o livro de Deuteronômio. Então, o livro de Deuteronômio é a repetição da lei. Então, quando você vai procurar, se ele é repetição, tá. Deuteronômio 24, ele está repetindo algo que ele já falou antes, certo? Porque se é repetição, não. Ele fala só aqui. Essa questão do divórcio que o Maurício falou, ele só fala aqui. O que mudou? Quando a gente vai trabalhar com os termos, o Maurício também falou acertadamente, ó, a questão tudo, o que é relação sexual ilícita, porque é o que o texto está falando. Eu, porém, vos digo, qualquer um que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, o que é a relação sexual ilícita? Vamos supor que é um termo muito vago, né? Pode ser muita coisa. Então, relação sexual ilícita, logo que Moisés deu a lei, está tratando de Levítico 18. Levítico 18 vai dar uma lista de mandamentos do que são casamentos ilícitos. E entre eles vai estar assim, ó,
Casamentos ilícitos, casamento com irmãos, com tia, com madrasta. Então, esses eram, antes de Deuteronômio 24, que o Maurício leu, a única vaga para divórcio é se houvesse esse tipo de relação. Então, qualquer outro casamento não podia ser separado de forma alguma. Como não podia ser separado, quer dizer, podia. Só tirando aquele Levítico 18, só tinha mais uma maneira que um casal podia separar. Se a minha esposa não é minha irmã, minha madrasta é minha tia, eu não posso separar. Qual a única maneira de eu separar dela? Se ela morrer. Então, o que o povo fazia? Se vocês observar a lei, logo no livro de Êxodo, o primeiro capítulo que trata da fuga, a atualizada vai usar um termo para algum grupo de pessoas específicas que saiu junto com os judeus, que eram populacho. A atualizada vai usar esse termo. O que era um populacho? Eram pessoas ali, egípcias, que ficaram impressionados com as pragas e com as maravilhas e saíram junto. Mas não saíram com o coração de todo disposto a obedecer a Yahvé. Então, o que o povo fazia? Eles queriam separar. Eles contratavam esse populacho para, perante o povo, dar mau testemunho da sua esposa. Eles faziam o que a lei mandava. O que a lei mandava? Tocar pedra nela. Daí ela morria e eu casava de novo. Moisés, vendo isso, nasce Deuteronômio 24. Ou seja, Deuteronômio 24 nasce, cara, por causa de uma injustiça social em meio de povo que se diz de Deus. Olha que crueldade, né? Então, vamos dizer assim, o Maurício, na minha visão, falou bem acertadamente, mas quando tu vê o contexto, rapaz, era bem cruel. E mais para frente, essa discussão agora vai ampliar. As duas maiores escolas, existia mais de duas, mas as duas maiores escolas que dominavam o pensamento e dividiam os fariseus na época, era realmente a escola de Hilel e de Shammai. Hilel e Shammai são do período interbíblico antes do Novo Testamento. E Shammai tem a visão mais conservadora e Hilel a mais liberal. Qual que é a diferença? A diferença é da interpretação filosófica. Shammai, ele usa a base de Gênesis como base para o casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus, logo não deve ser imaculada, né? E o único caso que deve haver divórcio é o caso de adultério. Por que pode haver um divórcio e um recasamento por Shammai? Porque quem adulterou vai levar pedrada e o outro vai estar livre. Então Shammai é bem conservador. Hilel diz que por qualquer motivo. Hilel vai usar que base de filosófica? Hilel vai usar o seguinte, peraí, gente, calma aí. Quando Deus instituiu o casamento, o ambiente era perfeito, Éden sem pecado. Então agora o mundo não é mais assim, então tem que liberar geral. Então esses são os contextos filosóficos. Sobre o detalhe de aplicar o versículo, eu vou fazer... Eu só estou acrescentando algo que eu acho que no plano do contexto fica muito claro para os irmãos entenderem, mas na aplicação que o Maurício fez, de boa, ele fez igual Moisés, ele desenhou e explicou o desenho. Então, faço das palavras dele a minha. Mas esse contexto mostra como essa questão era extremamente delicada, como é ainda hoje, por questão da inferência da religião, né? Simples assim. É interessante, o Maurício citou acertadamente também sobre as bem-aventuranças, esse sermão do monte é como se fosse um resumo do que é a proposta do evangelho, tá certo? Já parou para comparar as bem-aventuranças do livro de Mateus com os demais sinóticos, com Lucas e Marcos? Se você comparar, você vai ver que Lucas e Marcos é muito mais é muito mais resumido. Ou seja, se você quer ter uma noção do que é o Evangelho bem resumido, dá uma olhada nas mesmas Sermão do Monte na versão de Lucas e Marcos. Você vai ver que é menor, porque Jesus não precisa perder tempo discutindo com o religioso e tratando de lei. Então fica mais prático para entender. Se tu vê, sabe qual é a base do Sermão do Monte no livro de Lucas? A base do Sermão do Monte de todo o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, amor ao próximo, a prática da justiça, como se deve orar, a diferença entre luz e trevas, a ansiedade pela vida e os dois fundamentos. É muito mais resumido, é muito mais prático, porque ele não precisou discutir com o religioso e com o fariseu, né? Então, só isso que eu queria deixar claro para os irmãos aí.
contribuir com o contexto aí, e na minha opinião o Maurício dissertou muito bem. Uma coisa rapidinho, só que enquanto tu estava falando eu me esqueci, que tem duas coisas que diferem também, que traz para nós essa ideia de Jesus colocar esse corte a respeito do divórcio colado com o adultério, né? Porque e essa relação da proteção às mulheres também, né, Douglas, que é uma coisa muito importante de se dizer. Até mesmo o texto fatídico que fala que a mulher deve ser submissa ao marido, aquele texto também é um texto de proteção às mulheres, não é um texto enfim, de repúdio, já que a palavra tá na moda aqui para essa mensagem. Mas assim, ó, quando Jesus ele fala lá em Mateus 19, ele vai dizer que, deixa eu pegar aqui rapidinho, ele vai dizer que Mateus 19 vai dizer assim, ó, a questão de divórcio, parará, e casar, ó, eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E lá, em Mateus 5, que é o nosso texto base, ele diz o seguinte, eu lhes digo o seguinte, porém eu lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério também. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui para esse pessoal é que se algum homem repudiar a sua mulher, não sendo pelo caso dela ter a prática de relações sexuais ilícitas, ele expõe a mulher ao adultério. Ele torna ela adúltera, ou seja, a culpa do adultério dela é dele. E mais do que a culpa do adultério dela é dele, mas também a culpa do adultério daquele que casa com ela também é dele. Ou seja, isso é para dizer para esse homem aqui, nessa situação, que ele não pode de forma alguma usar qualquer desculpa. Por quê? Porque aquilo que se espera da prática da lei de vocês, ou seja, aquilo que se espera o nível de justiça que se espera de vocês é muito mais alto, a régua é muito mais alta para que eles tenham ouvido essa mensagem. Então, não dá para usar esse texto aqui, essa história aqui, para a gente pegar e sair abrindo mão do casamento ao bel prazer de qualquer maneira. E ele está culpando aquele que usa do subterfúgio para isso, né? E como o Douglas falou muito bem, a prática do adultério, ela tinha como consequência, na lei, a morte. Por isso que a gente não vê gente que adulterou casando de novo. Por que eles faziam? Resolviam matando os dois que adulteravam. E se estavam mortos, podiam casar de novo os que sobraram. Então não tinha esse negócio de ficar dando carta. Por quê? Porque quem adulterou, quem praticou, quem estava errado, cortava a cabeça e estava fora. Mas aqui, por causa de ser uma prática regular, precisava de uma regulamentação que vivesse dentro da linha daquilo que Jesus estava propondo para eles como algo que é um nível de justiça que estava sendo colocado em lugar mais alto do que aquela que os religiosos praticavam. Não vou ser tão educado que nem o Mengual, que até levantou a mãozinha ali. Eu vou sair falando direto. É muito interessante parar para pensar sobre casamento, né? Por que existe por que é dado tanta importância para o casamento desde Gênesis, né? E eu estava pensando assim esses dias depois da mensagem e eu estava analisando. Vocês já pararam para pensar como é difícil de tu ver outra forma de relação em que duas pessoas completamente diferentes conseguem estar unidas além do casamento, né? Porque a gente vê assim, como duas pessoas podem estar unidas se cada uma tem o seu trabalho, se cada uma tem a sua história, a sua família, como duas pessoas podem ser unidas se cada uma trabalhou, estudou numa área diferente, mas elas
mesmo assim elas conseguem ter propósitos em comum, sonhos em comum. E aí, olhando para esse tipo de relação, em que dois diferentes podem ser um, eu penso que assim o ser humano ele consegue assimilar que é possível também um homem, uma pessoa, ser um com Deus. Porque o que a gente tem em comum com Deus? Nada. Ele é perfeito e a gente é pecador. Ele é soberano, ele sabe tudo, a gente é burro, é tolo, né? Então, por isso que eu vejo, assim, por que Deus zela tanto pelo casamento, desde Gênesis, depois na lei, no Novo Testamento também, o casamento é tão falado, tão defendido, né? A importância que ele tem, justamente porque ele é um símbolo da união do ser humano com Deus. Tanto é que a própria Bíblia fala muito desse exemplo do casamento. Lá em Apocalipse a gente vê, o Espírito e a noiva dizem vem, né? No Antigo Testamento também, alguns profetas usaram esse símbolo para falar do povo e de Deus. Eu acho que foi Jeremias que falava de Israel como uma adúltera, né? Uma mulher que tinha o seu noivo, o seu marido, mas que se vendeu por outros, né? No caso, pela idolatria dos outros deuses, né? Jeremias, Ezequiel, Daniel, Abacuque também. Vários falam, né? E aí a gente vê muito esse símbolo presente em Apocalipse e em algumas parábolas também, tipo das 10 virgens e tal. E é tão interessante ver como esse símbolo ele é precioso, assim. Esses tempos eu vi uma mensagem em que a pregadora ela explicava como era o noivado nos tempos de Jesus. E aí ela dizia assim, ó, que o noivado ele era feito por uma carta, né? O noivo ele tinha uma carta de compromisso ali com a noiva. E aí, desde então, a noiva ela se arrumava, ela se perfumava e ela mantinha uma lamparina acesa na porta da sua casa. E a qualquer momento o noivo podia chegar e buscar ela. Então ela precisava estar sempre preparada para o casamento. E a partir do momento que o noivo vinha, ela tinha que estar pronta para receber o noivo, e no momento que eles saíam de casa, ela apagava a lamparina e ela ia para a nova casa dela. Então, até esse exemplo de como era a cultura da época, acaba representando bem a figura da igreja como uma noiva. Né? Nós já temos a promessa, nós já temos um noivo, já está certo, já está garantido, né? Agora a questão é, nós nos preparamos? Como é a igreja diante disso, né? Diante dessa condição de relação com Cristo e com Deus, né? Isso que eu fiquei pensando, que eu achei interessante. Até, né, Gui, a gente conclui a mensagem, né, com o Gui me mandou uma pregação que até depois ele publicou, né, no grupo da igreja lá a respeito disso, e essa é a conclusão da mensagem, né, no domingo, que é justamente como pode nós termos tanta intolerância a respeito do perdão, sendo que nós, como igreja, justamente foi isso que aconteceu conosco. Nós somos adúlteros diante do compromisso que nós temos com Deus. E Ele nos perdoa, e nos aceita, e nos dá a chance de confiar em nós mais uma vez, né? Porque Ele faz isso por amor, por graça e por misericórdia. E da mesma forma, esse amor, essa graça e a misericórdia derramado sobre nós é o que se espera da nossa parte como igreja, né? Que a gente tenha isso uns para com os outros, né? A relação do casal, ela é o ápice a formação da família em si, né, Gui? Eu acredito que todo esse contexto de como Deus resolveu, que nem sempre brinca no culto, né? Que por que Deus resolveu fazer a sociedade como resolveu assim? Homem, mulher, casamento, filhos e assim vai indo, entendeu? Por que ele fez isso desse jeito? Foi porque ele quis fazer isso desse jeito. E também existia aí, antes da família, do casamento, de noivo, de noiva e de filhos, Deus já era com seus planos a respeito de nós. E nós somos um símbolo, como o mesmo falou, daquilo que Deus espera da nossa relação.
O casamento e a família são um mero símbolo daquilo que realmente é, assim como na época a prática no templo era um símbolo daquilo que seria a salvação por Cristo e a relação com a igreja. Hoje, né? Isso, até abrindo parênteses, pegando o que tu falou, né? Por isso que o Antigo Testamento fala tanto sobre os sacrifícios, né? Que às vezes os sacerdotes faziam sacrifício de qualquer jeito. O problema não é que o sacrifício que resolvia tudo, mas o sacrifício representava Cristo, e Cristo é perfeito. E Cristo resolve tudo. Muito, muito legal. Né? Deixa a Jéssica falar, que ela anotou um monte de coisa. Eu acho que muito legal também isso que o Gui trouxe. Fiquei pensando muito agora a respeito disso, né? Acho que eu não tinha. Acho que é importante, né, quando a gente vai parando nesse momento assim para parar para pensar, né? Porque daí Deus fala com a gente na mensagem, daí depois a gente conversa aqui e a gente vai refletindo e vai adicionando várias coisas que naquele momento a gente não pensou, né? Eu acho que uma das partes entre tantas, né? Eu acho que dessa mensagem, assim, a respeito do compromisso que é a família, do compromisso que é o casamento, né? Da questão de que a gente olhar e como cristão, né? E pensar que o divórcio ele nunca deve ser uma opção, né? Quando a gente entende aquilo que vem como base, né? Dentro de toda essa mensagem, de que às vezes a gente acaba querendo achar algumas desculpas, e né, para não manter aquilo que desde o início vem sendo escrito, né, e vem sendo pensado por Deus, né, como estratégia, até quando o Gui traz essa questão da relação com o próprio Deus, né, então, assim, nada é por mínimo detalhe, né, sempre foi porque alguém muito maior planejou desde o início, e é tão difícil da gente sempre compreender as associações que o próprio Deus faz, então ele facilita muito, e quando ele nos dá a família, nos dá essa responsabilidade, nos dá esse compromisso, faz com que a gente entenda com um pouco mais de clareza, né? Acho que uma das partes, assim, que eu fiquei pensando muito, assim, e dentre tantas as coisas que eu tinha anotado aqui, né, que vocês já até trouxeram, foi pensar a respeito de que enquanto o coração do homem, ele for duro, ele sempre, né, vai procurar algo para fugir, para escapar, né, vai sempre procurar algo para não fazer aquilo que deve ser feito mesmo, né, que é aquilo que já foi planejado desde o início. E isso, quando a gente começa a pensar, né, enquanto a gente não se rende ao evangelho, enquanto a gente não se desarma, né, enquanto a gente não entende quem a gente é e tão pequeno diante de todo esse plano do próprio Deus com a gente, enquanto a gente não decide perdoar, quando a gente não decide entender, poxa, sozinho com os nossos métodos a gente não vai conseguir manter a nossa família, a gente não vai conseguir manter o nosso casamento saudável, a gente precisa de Cristo para que Ele sim nos mostre como fazer, para que a gente mantenha o nosso relacionamento em Cristo, não baseado nesse mundo, porque realmente as estratégias desse mundo e o método que o mundo nos apresenta ele não mantém, tanto é que se a gente for ver dentro de estatísticas, né, estou falando ousando, né, porque não li nenhum tipo de pesquisa, mas a gente sabe a crescente que a gente tem no número de divórcios, né, e isso bate a nossa porta, do quanto as famílias não têm conseguido se relacionar e se manter, pequenas coisas, e se a gente for pensar que só, às vezes, o argumento do casamento acabar é só porque nós somos muito diferentes, né, e aí se a gente for pensar que nós somos diferentes mesmo, né, nós, olha, poucas coisas nós podemos dizer que a gente é parecido, nós aqui, né, mesmo tendo algo em comum que é Cristo, que é o que nos une, a gente é totalmente diferente, né? E essa não deve ser a desculpa, mas com certeza é a falta de reconhecimento, a falta de humildade para que se mantenha um relacionamento. Não tem como não olhar para Cristo, não ser como Jesus, né? Porque não tem como. Eu vou errar, o Maurício vai errar, a gente vai errar um na vida do outro, né? E olhando para dentro do mundo hoje, a realidade, a pressão é muito grande para que a gente se mantenha como o mundo nos oferece. Então, acredito que por isso que também a família ela sofre essa pressão. E eu acho que a gente precisa se convencer que quando a gente não baixa a nossa cabeça para entender que a gente precisa ser transformado, né, dentro das nossas mazelas mesmo, né, dentro das nossas falhas enquanto pessoa, enquanto criatura mesmo, né, enquanto a gente não se entrega para isso, para compreender, a gente vai passar muito mais tempo querendo elogios, né, como o Maurício trouxe no contexto da história, né, elogios, vai, assim como os fariseus, vai querer muito mais ficar perdendo mais tempo da gente valorizando um que o outro tem, do que entendendo que a gente precisa ser transformado. Então, acho que uma das coisas assim, que
que ficou muito assim no meu coração. Teve uma das coisas que o Maurício falou também que eu nunca não tinha pensado no processo ali de que quando Deus fez o homem, né? E daí quando aí o homem foi lá, deu nome para os animais, e aí quando ele foi dar vida à mulher, né? Quando foi fazer a mulher, ele deixou, né? Deu um tempo ali para Adão, né? Se dar conta, dando nome para os animais e para que eles percebessem que ele estava sozinho. E daí eu fiquei pensando, a gente chegou em casa e até falei com o Maurício, não tinha parado para pensar de que Deus ele poderia já ter feito antes, né? Sem dar esse tempo para Adão ali dando, né? Não é gato, né? Não vou dar os exemplos que ele deu, porque ele deu, né? Dando nome ali, né, para os animais. E que Deus ele sempre faz isso, desde o início ele já faz isso com a gente, sabe? Esse processo da gente se dar conta das coisas, da gente compreender, sabe? Ele nunca fere isso, esse espaço que a gente tem como ser humano mesmo, né? Da gente compreender as coisas e dar pior, né? Eu tô sozinho. E eu fiquei pensando, nunca tinha pensado nisso, assim, né? Do quanto Deus tem isso com a gente desde sempre, sabe? Eu acho que falar do divórcio, assim como o outro culto, né? Que foi sobre adultério, né? São assuntos que são bem impactantes, né? Mas se a gente for ver, são as bases da destruição da família, as bases da destruição que faz muitas vezes a gente querer fingir que não, o certo é como eu sempre aprendi, mas na verdade, como a gente sempre aprendeu, a gente aprendeu como esse mundo ensina, não como existe um fundamento, né? Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Né? Então, eu acho que é importante até pra gente, só um pouquinho, eu acho que a gente tem que olhar para dessa forma. Cara, o Gui levou a conversa para um nível muito legal. Eu vou falar, eu sou casado, tem mais gente casada aqui, e casamento é um negócio assim, ó, extremamente eficaz para afiar o caráter, né? A ponto de Martim Lutero, para ter uma ideia, olha o cara passou em anos em mosteiro beneditino, daqueles que fazem voto de silêncio. O cara fez trabalho em clausura. O cara fez vários tipos de trabalho forçado, pagou penas por indisciplina que a sociedade, nem disciplina para a sociedade. E ele fala o seguinte: depois de casar com Catarina, vamos embora, ex-freira. Meu caráter foi mais aperfeiçoado em 2 anos de casamento do que uma vida toda no monastério. Realmente, porque tu olha dentro da lógica de Deus, cara, do amor ao próximo, o casamento ele expõe a nossa religiosidade, cara, porque qualquer coisa que eu vou falar, que eu vou pregar, aqui eu prego constantemente onde eu estou, muito comum eu pregar. Eu dou aula. E sabe o que é? A Eloá está todo o tempo olhando. E eu estou pregando, ela está olhando para mim o tempo todo, cara. E eu vou falar de filhos e ela está olhando para mim. E eu vou falar sobre perdoar, rapaz, eu discipulo alguns alunos aqui, e aqui é aluno, imagino, de vários lugares do Brasil que dividem quartos, solteiro, então imagina a loucura de cultura. Então, às vezes, vem um falando comigo uma picuinha com o outro, cara, tem que aplicar o evangelho. Eu abro o texto que é referente ao problema deles, vão perdoar, vão resolver, ela tá vendo. É que a ideia do casamento, cara, é que realmente, assim, cara, ele vai aperfeiçoar, ele vai contribuir, ao meu ver, no aperfeiçoamento do caráter. E, sinceramente, cara, eu vou falar agora como casado. Para a coisa funcionar, tu tem que ser muito humilde e tu tem que abandonar o teu orgulho constantemente para dar certo. E é literalmente aquele paradoxo de Jesus: no casamento vai dar certo. Para ganhar, você tem que perder, muitas vezes. Já aconteceu diversas, por exemplo, discussões aqui, entre eu e a Elu, em que eu sabia que eu tinha dialética, o argumento para dobrar ela, mas eu percebi, o Espírito Santo me trouxe a luz. Cara, tu vai perder, cara. Tu tá achando que tu vai ser o bonitão orgulhoso, tu vai ganhar o debate e perder a guerra. E daí tu vai para o prisma da pessoa, vê a situação como ela vê, se coloca no lugar dela, abandona o teu orgulho, tu fala assim: oh, me desculpe, me perdoe, eu vou melhorar nisso, me ajuda.
E no ponto de vista como é o casamento que o mundo te ensina, esse tipo de palavra, cara, é quase como uma humilhação, né? E não, cara, para ganhar tem que perder. Então, e realmente eu acho que com o tempo ele vai se tornando um reflexo. O casamento não é o refúgio, mas ele se torna um refúgio brilhante, cara. Fantástico, quando aperfeiçoado do jeito certo, do modo certo. E, cara, ele realmente, assim, ele é um mecanismo, porque ele te expõe, cara. Ele expõe. Quer dizer, ela sabe se eu sou um baita de um religioso fariseu que só sabe teologia na cabeça. Ela sabe como eu vivo, ela sabe a hora que eu acordo, ela sabe como que eu prego, ela sabe como que eu falo, como eu monto sermão, se eu oro, se eu não oro. E outra, agora eu tenho, além de lá, eu tenho mais 3 filhos. Ida e volta, eu boto uma regrinha lá em casa e as crianças estão me cobrando. Ué, tu não falou que não podia, pai? Então, a família é um negócio fantástico, meu, porque ela, se você quer fazer a coisa dar certo, você tem que pegar o teu eguinho, o teu coisinho e pendurar e mandar acontecer e, e literalmente ser bem humilde, ser bem manso. E eu acho, sim, o Gui tá certo. Ela é um reflexo, o casamento ideal dentro do que a Bíblia propõe, do que Deus propõe, ele é um reflexo, né, do que Deus quer nos deixar do ideal de relacionamento com Ele. Eu concordo com ele. Eu acho que a ideia de Deus, e ele pegou os exemplos do Velho Testamento, eu fiquei viajando ali, lembrei de vários textos. Ezequiel 32, cara, Ezequiel 32 é um dos textos mais cabulosos da Bíblia. Assim, digamos, é um texto que um tradicional conservador religioso não vai gostar de ler, porque tem quase palavrão ali, né? Inflamaram-se pelos seus amantes, cujos fluxo é como de cavalo, os membros como de jumento. A Bíblia diz isso, Ezequiel 32, 20, se não me falha a memória. Então, por que ele está pegando? Ele está pegando um exemplo de um casamento ruim e apregoando para a falta de disposição em obedecer e buscar a Deus dos israelitas. Então, sim, eu acho que o casamento é um reflexo de como está a minha vida espiritual. O casamento ele se torna um reflexo de como é a minha disposição de até inclusive ceder e buscar e amar Deus. Porque, cara, tu não tá amando quem tu tá vendo. Jura que tu vai amar quem tu não tá vendo? É até interessante esse texto que tu citou aí, até tem algumas passagens no Antigo Testamento que são bem pesadas, né? E geralmente é falando do povo que está abandonando a Deus, tá perdido na idolatria, né? E esses textos, eles fazem analogias como com adultério, de um jeito bem pesado, que nem tu falou, tipo, nesse capítulo aí chega a falar de animal, né? Como se tu enxergando um adultério, uma bestialidade, tu consegue te anojar, mas enxergando a idolatria do teu coração, tu não te anoja, né? Eu vejo muito isso, né? Tipo, Deus, lá no Antigo Testamento, ele usou o símbolo do adultério para mostrar a hipocrisia do povo. Porque mesmo alguém que não é cristão, não é judeu, ou que não é fiel, né? Pela sua própria base moral, existem erros que ela vai se escandalizar. Então, como que a gente pode se escandalizar só com aquilo que nos convém, enquanto aquilo que faz mal de fato para o próximo, né, faz mal para nós, inclusive, a gente às vezes tolera, às vezes a gente não vê mal nenhum, né? Isso eu achei bem interessante quando eu li o Antigo Testamento, me chamou muita atenção isso. Porque a prática da idolatria, né, Gui, que até é por ali que vai o contexto daquilo que a gente tem falado, né? Quando Jesus ele faz aquele discurso, o primeiro discurso dele do Evangelho de João, que ele fala dentro do templo em Jerusalém, que ele vai falar que eles não adoram a Deus, mas porque eles procuram adorar uns aos outros, né? Eles procuram gloriar uns aos outros, né? Quando a gente troca a igreja troca a relação com o noivo por uma relação idólatra nesse mundo, não deixa de ser uma bestialidade, né? Não deixa de ser uma bestialidade isso. Para Deus causa tanto de quanto besta quanto, nós somos, mas quanto corrompe a natureza da relação que deveria, da aliança que existia, né? Exato.
Eu imagino que para Deus é a mesma situação, né? Deus se tapa de nojo tanto quanto para qualquer tipo de erro, né? Por isso que eu falei. Mas ele não nos repudiou, né, cara? Não, pois ele podia dar carta de repúdio. Poxa A vida, gente dá motivo toda hora, né, para ele se toda divorciar. hora, né? Aí com o nosso irmão a gente é que nem o cara aquele da dívida, né? Fomos perdoados de algo que nunca poderíamos pagar, nem trabalhando uma vida inteira, nem se vendendo 3 vezes como escravo, né? Mas aí o mínimo que acontece aqui, perto daquilo que nós fizemos com Deus, a gente não perdoa e a gente quer criticar, a gente aponta, a gente faz uma bagunça, destrói às vezes a fé das pessoas por conta da nossa intolerância. Né? Tem um provérbio que eu me lembrei hoje enquanto vocês falavam, que é assim como ferro afia ferro, o homem afia homem, né? A convivência nos obriga a melhorar. É por isso que quem é mais velho geralmente é bom de conviver. Claro, tem aqueles velhos que são rabugentos, mas geralmente o pessoal fica mais legal com a idade, né? Porque tu vai passando tanta coisa, tu vai aprendendo a lidar com as pessoas. E imagina, Deus sabe lidar com tudo, com todo mundo, com a loucura de cada um de nós, né? E nos ama e nos perdoa, sempre de braço aberto, não tem o que dizer. O Gabi tá sem áudio, o Gabi não tá falando nada. Acho que ele deve estar jantando. Tô aqui só tô na bituca de vocês aqui, só cuidando. Vocês estão falando tudo certinho. Não, mas muito legal. Teve essa é a ideia do casamento, assim, como a gente refina, né? Eu que tô casado há quase 2 anos. É bem impressionante mesmo, assim. O quanto te muda, sabe? De ser uma pessoa mais flexível, de ser mais compreensível, sabe? E aí vocês fizeram essa ligação com Deus, com a igreja, tudo, tipo, fez muito sentido pra mim, sabe? Legal. Estamos escutando? Uma coisa que o Gui falou também, só para trazer um link, né? Pelo que a Jéssica me falou, né? O Lipe falou sobre os frutos do Espírito, né? E isso que o Gui falou a respeito do quanto relacional é o tratar de Deus, né? O quanto Deus nos trata através das nossas relações interpessoais, né? É justamente isso, né? O corte mais extremo da relação de amor, né? Acaba se tornando ali o elo do marido com a mulher, porém dessa mesma forma que Deus nos amou, ou seja, a mesma referência da igreja com Deus, ele também usa para que a gente nos ame uns aos outros como irmãos, e aí entra a comunidade da igreja, né? E é nessa dinâmica de, como o Douglas falou, da relação do casamento, de eu entender que o meu orgulho tem que dar lugar ao amor, né? Porque aí eu cedo, né? Aí eu me sacrifico, aí eu abro mão, às vezes até mesmo da minha convicção de que poderia argumentar e convencer para simplesmente acolher, dar o carinho, o afeto e me aproximar para que ali aquela engrenagem, né, vá provocando aquela transformação que acontece mutuamente entre um e o outro, né? A paciência é muito isso, né? A paciência é muito isso, né? Uma vez, frase clássica, né, que a gente já ouve, né? Quando tu tem alguém perto de ti que não tem paciência contigo, tudo que tu precisa fazer é ser paciente com ele, porque tu tem que oferecer para aquela pessoa daquilo que naquele momento ela não tem. E essa é a maior dificuldade, né? Quando tu tem alguém que está sendo intolerante contigo, tudo que tu tem que fazer é oferecer tolerância para essa pessoa, né? Quando tem alguém que está te apedrejando, né? É difícil não tocar pedras de volta, né? Mas tu precisa ali, é o que Jesus nos ensina a fazer. E fiz uma referência aí do cartaz que eu vi, né? Você quer deixar de sofrer, né? Vem aqui para a minha igreja. Né? E eu disse assim, poxa, se o evangelho é deixar de sofrer, eu nunca conheci, né? O evangelho. Mas aquilo que Jesus nos ensina, que está tocando pedra em nós, vai levando as pedradas até as pedras acabarem, né?
porque é mais ou menos o que a gente precisa. Porque quando eu dou a minha outra face para aquele que já deu na minha primeira face, o que sobra é eu dar a outra face de novo, para que, mais uma vez, a gente vá indo assim até que a pessoa canse de bater e entenda que batendo não resolve. Talvez apanhando acaba resolvendo, né? Show de bola, Gustavo. Vou Muito bom. falar aqui rapidinho. Eu Pode tô com falar. a câmera desligada hoje, porque eu tô toda travada da coluna. Acho que foi. Diz a Nath que foi nervosismo da live. A Nath e a minha mãe falaram isso. Tô toda torta. Mas ontem eu consegui participar da aula da Nath, das gurias, que era pra ter sido domingo. Mas a Flávia tinha um compromisso, a gente acabou fazendo ontem à noite. E foi bem legal, assim, a gente conversou um pouco sobre isso, sobre como a gente tá junto ajuda, como a gente convivendo ajuda um ao outro a ter aquilo, a ser aquilo que precisa ser, né? A ser quem Cristo era. Ele não, ele foi quem ele é, quem ele foi no meio das pessoas, porque ele estava no meio da multidão, porque ele estava com seus discípulos, né? E hoje a gente tem a oportunidade de, de ler isso na Bíblia e quando domingo a Nath e o Lipe passaram aqui para me pegar, para nós ir para a igreja, a gente foi conversando, né? Ah, vai ser sobre divórcio, o que será que o Mal vai falar? O que será que o Mal vai falar? Vai falar disso, vai falar daquilo. Daí a gente foi conversando, né? Daí, quando eu pensei, poxa, eu não sou casada, né? Mas, geralmente, a gente tem um entendimento do que a Jéssica que sempre fala, né? Às vezes a palavra não é diretamente para. O assunto não é direto para nós, mas a gente pega muita coisa, né, durante a pregação. E eu me emocionei várias vezes, assim, por coisas que eu nunca tinha me dado conta, que nem essa questão que a Jéssica comentou de Adão, né? De que ele parou para dar os nomes ali, e ele viu que ele precisava de. Cada um tinha um casal, né? E que ele precisava também, nunca tinha me dado conta disso. E também quando o Mal falou de que Cristo veio para completar aquilo que faltava, né? Que ele era o final. E eu fiquei pensando, poxa, que final feliz, né? Que a gente vai ter. Porque por mais que tudo isso, tudo que a gente passa aqui, às vezes não é, é difícil, é complicado, mas eu tenho escutado uma música do Baruch que é Renovo. E eu conversei com a Nath esses dias que às vezes a gente tá tão difícil de respirar, e a gente tá tão tucanado como se a gente estivesse se afogando. E às vezes a gente esquece da onde, quem é o fôlego, né? Que vem pro nosso respirar. E quando a gente pensa, poxa, mas se o meu final feliz é com Cristo, por que que eu não posso ser feliz agora, passando no meio da dificuldade, sendo feliz, né? Que nem agora, falando, né, sobre casamento e tal. Eu tava aqui fazendo orçamento e coisa, procurando cozinha para casa e, meu Deus, já entrando em desespero, pensando, poxa, a casa não tá nem na metade ainda e eu já não tenho dinheiro para comprar nada. E eu me apavorando com as coisas, não vou conseguir. Daí eu vou lá no quarto e digo, mãe, eu já desisti disso, vou fazer tal coisa. Aí eu fui pesquisar umas coisinhas planejadas, já me desesperei, já fiz no primeiro orçamento, eu já desisti. Porque aí eu perguntei, Bruna, onde tu fez? Foi caro? Ela, sim, foi bem caro. Eu disse, tá, então tá, desisti de vez. Aí agora eu tô aqui procurando cozinha, aí daqui a pouco a gente já tá terminando de pagar o muro, mas ainda não completamos. E aí eu penso, meu Deus, eu preciso parar e respirar um pouco, eu preciso relaxar, eu preciso me lembrar quem é que me deu isso. Quem é que vai me ajudar a eu completar isso, né? Qual vai ser o meu final feliz? Mas não é só o final, é o agora. É aquela coisa de que as pessoas têm, né? De quando eu tiver na beira, quando eu tiver quase morrendo, daí eu entrego, né, a minha vida, daí eu me arrependo dos meus pecados, mas até lá eu vou curtir. Eu, né, sou suspeita porque eu sou apaixonada, mas eu já passei. Ai, trancou meu telefone. Mas eu já passei por algumas coisas, né? Por gincana, já fui festeira, já fiz várias coisas. E nenhuma fui tão feliz quanto eu sou dentro da igreja, quanto eu sou
com as crianças, né, no DK, quanto eu sou com as amizades que eu tenho dentro da igreja. E hoje em dia, as pessoas que eu mais falo, que eu mais convivo, são as pessoas da igreja, né? E como isso, como as nossas relações fazem com que a gente entenda isso. E, e essas conversas, assim, né, que a gente tem, fazem a gente crescer muito. E acredito que é quase como se fosse um casamento, né? A gente tava falando ali, acho que foi o Gui que falou da relação, né, das pessoas que. Como é que ele falou? Que são pessoas que convivem, né? O casamento não tem nenhuma. Não tem outra coisa. Eu fiquei pensando, né? Pior que. A não ser a mãe, a Nath e a Jéssica, que são as pessoas que eu mais falo, assim, né? A outra é o Eduardo, né? Que a gente tá pretendendo, né? Em seguida já construir a nossa casa e tal. Mas tem relações que a gente tem que é quase um casamento, assim, né? E a gente consegue dividir as coisas, a gente consegue dividir o fardo e ser feliz de fato, mesmo nas coisas difíceis, né? E eu acho que é muito bom, assim, a igreja unida, que nem a gente vai falar agora no DK, né? Sobre juntos somos mais fortes. E eu fiquei pesquisando um pouco sobre essa questão de corpo e tal. E como a gente ser igreja, né? Não é à toa que a igreja é a noiva, todos nós somos noivas, né, de Cristo. E como a gente, todo mundo junto, se forma uma noiva. Então, acho que a gente tem que estar na mesma sintonia, a gente tem que estar caminhando na mesma direção, para que todo mundo possa ser a noiva. Era isso, já falei demais. Só rapidinho, um bastidor, assim, que eu acho bem legal, assim, de trazer, até para, né? Às vezes a pessoa pensa um monte de coisa, né, de quem prega, né? Não que são bom e tal, mas às vezes que pensa que decora um monte de coisa, que sabe um monte de negócio, né? E esse exemplo, assim, Carol, que para ti foi interessante, assim, foi muito louco. Eu começo a mensagem, Douglas, e tem 3 adolescentes, assim, pré-adolescentes, no culto, bem na minha frente, assim, conversando o tempo todo. E Riquinhas, uma das amiguinhas da sobrinha da Carol, tava lá. E eu digo, cara, beleza, bora, vamos lá. E seguinte, elas simplesmente começou a mensagem e elas fizeram assim, ó. E começaram a conversar, velho. E eu digo, cara, eu tô ali, cara, explicando um negócio da a relação da lei de Moisés com o Evangelho e a Igreja de Jesus, cara, não vão querer ouvir isso aqui nunca mesmo. Aí aquela coisa que o Espírito Santo dá o estalo, né? Eu me lembrei que elas gostavam de ver Friends, cara. E me lembrei que elas curtiam série, todo mundo gosta de série hoje em dia, né? Aí, para me falar por que os judeus não aceitaram a Jesus, eu falei o seguinte, quem é que vê série? Daí levantaram a mão quase todo mundo. Aí eu disse o seguinte, e elas também. Então, cumpri meu objetivo. Elas começaram a prestar atenção. Aí eu disse assim, já teve alguma série que terminou e vocês não gostaram do final? Daí eu usei até a referência do Dark, que eu não sei se ou eu não entendi ou eu não gostei mesmo. Né? Eu não gostei também. Né? E aí tu fica pensando assim, não, vai ter que ter outro final, isso não foi o final. E eu falei justamente isso, que os judeus fizeram isso. Quando Jesus completou a lei, eles ou não entenderam ou não gostaram do final. E estão até hoje esperando vir a continuidade de uma série que não vai ter mais um final, né? E essa referência ela só nasceu por causa de uma situação de aflição, porque eu queria que aquelas meninas ali tirassem alguma coisa daquele culto. E eu acho que isso elas entenderam, sabe? Eu acho importante. Então é um bastidor assim da hora do culto. Quem já pregou aí sabe que muita coisa acontece ali na hora, né? E a gente se prepara para um monte de coisa, só que aquela hora ali o Espírito Santo não te deixa ficar envergonhado, passar trabalho, porque ele vem te dar as palavras certas na hora que tu fica confrontado por uma atitude que parece que não tem interesse, mas aí o Espírito vai lá, alerta por aqui, alerta por lá, conecta os fiozinhos e alguma coisa acontece para que a semente seja plantada, né? Muito legal.
É legal até esse lance do seriado, porque se tu parar pra pensar, né? Eles não gostaram do que eles viram em Jesus. E agora na segunda temporada é pior, né? Porque agora a segunda temporada é juízo. Esse, meu povo. Muito bom. Show de bola hoje. Curti muito. Certo, galera? Então, só lembrando que amanhã eu coloco a gravação, então envie para seus Pô, amigos deixa eu aí. só mostrar um negócio aqui para o pessoal dar umas risadas. Ó, eu não liguei a câmera porque eu tô costurando minhas roupas. Que Ah, é um momento, recado. Guilherme! Nem que eu te falava. Gui, não posso nem te, o Gui, não Dono de posso nem te casa, dizer né? que foi te ajudar, porque desse talento eu não tenho. Não, Que eu te momento. ensino. Tá melhor que eu, meu Deus. Eu sou uma zero esquerda pra costurar. Ai, gente, que legal, cara, que legal. E um recado para Carol é que assusta mesmo, mas dá tudo certo. É. Né? Porque Mas é aquilo, né? Amar é sofrer. Então, é isso aí. faz parte do Vai ter que. esquema. É, O vai ter choro é que. livre No início, no e, início não e, tem e o conselho é de pia. É graça. assim. O choro é livre e Mas o dá tudo conselho é de certo. graça. E lembrando assim, né? Jesus, ele escolheu apresentar a igreja através das relações que ele teve com os 12, que resolveu andar junto. E cada um com a sua característica mais torpe, ele conseguiu se relacionar e apresentar uma mensagem que seguiu, e por isso nós estamos aqui, né? Então, a mensagem que fica é justamente essa, né, gente? Que a gente aprenda também nessas relações e não se exclua das relações. Um grande passo é estar aqui, ouvindo isso e interagindo assim conosco, né? Ouvindo assim, como o Douglas está lá, não conseguiu sair da sala de aula até agora, o Gabi começou no meio da loucura, teve que fazer algumas coisas, o Gui tá costurando a roupa, eu tô aqui com os gatos frenéticos aqui, né? Na nossa volta, porque a gente não viu eles até agora, né? E eu quero dizer, continuem entrando, eu acho que vale muito a pena, né? Vamos divulgando essas gravações para que as pessoas vejam o quanto é simples, né? Tá aqui e dividir e aprender junto, né? Beleza, gente? Para mim é sempre excelente. Pena que nem sempre a gente consegue estar aqui, né? Mas agora vamos conseguir mais seguido. As coisas estão dando uma baixada na guarda lá no serviço. Show, galerinha. Então, um abração para todo mundo aí. Tenha um ótimo resto de semana. E a gente se vê no fim de aí, né? Se for na igreja ou quem estiver online. Certo? Um abração aí para todo mundo. Abraço para todos aí, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Abraço a Doug, todos sempre aí, saudade. galera. Apareça. Amo todos vocês aí. Deus abençoe. Bom, beijo para as crianças. Abraço, abraço, Bengol. Até. Tchau, tchau.